Quarta-feira, 25 de fevereiro, e você confere no seu Jornal da Rede. Trump fez o discurso do Estado da União mais longo da história dos Estados Unidos. Sobe para 37 o número de mortes em Juiz de Fora e Ubá após as fortes chuvas. Alerta laranja de chuvas intensas para todo o estado de São Paulo. Em seu modo economia com Marcos Vinícius, um tema muito atual. E o Dr. Bactéria para tirar suas dúvidas sobre saúde. Está no ar o seu jornal. O presidente Donald Trump fez o discurso do Estado da União mais longo da história dos Estados Unidos. Durante 1 hora e 48 minutos, Trump adotou um tom populista e atacou diretamente a oposição democrata. O objetivo do presidente era recuperar a popularidade com o eleitorado para as eleições de novembro. Durante a fala, Trump lançou uma armadilha política ao convocar o apoio dos congressistas para a pauta de imigração. Ele afirmou que o dever do governo é proteger o cidadão americano e não imigrante ilegal. Os republicanos aplaudiram de pé enquanto os democratas permaneceram sentados em protesto. O presidente reagiu dizendo que os adversários deveriam ter vergonha. Trump também apresentou dados questionáveis sobre economia e segurança, além de afirmar que o país vive uma reviravolta histórica. No entanto, as pesquisas de opinião mostram que a popularidade do governo está em torno de 36%. O discurso foi marcado pela ausência de novas políticas e pelo foco no embate partidário. Vamos vir já para o nosso país, que a gente está com notícia, olha, muito importante, uma tragédia já, né? Sobe para 37 o número de mortes em Juiz de Fora e Ubá após as fortes chuvas que atingiram a região no início da semana. O Corpo de Bombeiros segue no segundo dia de buscas por 33 desaparecidos nos escombros. Isso quer dizer que a chance de aumentar o número de mortes é maior. Em Juiz de Fora, são 30 mortes confirmadas e 31 pessoas que ainda não foram localizadas. Em Ubá, são 7 mortes e 2 desaparecidos. Entre as vítimas estão estudantes e uma professora. 5 corpos foram encontrados nessa madrugada nos bairros Paineiras, Esplanada e Vila Ideal. A Defesa Civil já registrou quase 800 ocorrências na cidade, a maioria por deslizamento de terra e alagamento. Ruim, quanto mais tempo passa, a chance de achar as pessoas com vida é menor, né? Cerca de 1.000 pessoas estão sem energia elétrica. Dados do CEMADEM mostram que Juiz de Fora é a 9ª cidade do Brasil com a maior população em áreas de risco. Mais de 128.000 pessoas vivem em locais ameaçados por enchentes ou desmoronamentos. Isso representa quase 24% dos moradores do município. É muita gente. Olha, o governador de São Paulo, vamos mudar de assunto, Tarcísio de Freitas, confirmou que vai se reunir nesta sexta com o senador Flávio Bolsonaro para discutir a campanha presidencial. Ontem eu já falei algumas coisas aí dos embates do pessoal da direita, né? O encontro terá a participação do ex-ministro Rogério Marinho, que atua na pré-campanha do senador. Tarcísio afirmou que vai trabalhar para garantir o melhor palanque possível para Flávio no estado. A declaração foi feita durante a entrega de títulos de moradia na cidade de Itaquaquecetuba nesta terça. O governador defendeu que o país precisa de um projeto de convergência e que a prioridade dele segue sendo a reeleição do governo paulista. A decisão de apoiar Flávio Bolsonaro gerou reações em setores da direita que viam no próprio Tarcísio um nome mais forte para disputar a presidência. Questionado sobre quem será o vice na sua chapa em 2026, Tarcísio disse que ainda é cedo para definir nomes. Ele afirmou que o foco agora é governar e que a escolha só deve acontecer perto das convenções partidárias. Ele já saiu ali e vai garantir a sua tentativa de reeleição, né? Vindo por Alto Tietê, um casal foi preso em flagrante suspeito de dar um golpe de R$140 mil no restaurante Raigais de Mogi das Cruzes. Segundo a polícia, os dois eram funcionários do estabelecimento na Vila Parteno e desviavam os pagamentos dos clientes há pelo menos 4 meses. Eu vou explicar para vocês. O esquema ele foi descoberto depois que um cliente estranhou o nome que apareceu no extrato bancário e avisou os donos. Imagens de câmeras de segurança mostraram que o casal simulava um erro na máquina de cartão da casa e usava o próprio celular para receber o dinheiro, ou seja, a casa acho que nem percebeu, talvez eles tenham percebido que caiu o faturamento, alguma coisa de maneira ali sutil. Um dos envolvidos ocupava um cargo de confiança e era responsável por abrir e fechar o caixa. Os proprietários estimam um prejuízo de R$10 mil
por semana. Os dois passaram por audiência de custódia nesta terça e vão responder em liberdade provisória. A justiça determinou que eles não podem frequentar o restaurante nem ter contato com outros funcionários, logicamente, né, gente? Em nota, a defesa diz que os fatos serão apurados de forma justa dentro do processo legal. Outra notícia aí falando da Polícia Civil. Olha, ela prendeu nessa terça um homem suspeito de furtar um carro na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. O crime aconteceu no dia 7 de janeiro e foi registrado por câmeras de monitoramento. Segundo a investigação, o suspeito pulou o muro, cortou a corrente do portão principal e usou uma chave micha para levar o veículo. A viatura era um carro descaracterizado sem o logotipo da polícia. O homem foi localizado em Bertioga, no litoral paulista, onde também estava o veículo. Ele foi preso por agentes do Serviço de Investigações Geral e levado de volta para a seccional de Mogi. A gente falou na época no jornal, então pelo menos foi tudo recuperado, né? E o deck do Pico do Urubu, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Mogi, foi interditado por tempo determinado a partir de hoje. A estrutura foi isolada por tapumes após uma análise da Defesa Civil do município. O objetivo é garantir a segurança durante as obras de reforma lá no local. O pico fica a mais de 1.100 metros de altitude e está recebendo melhorias como postes de iluminação, rampas de acessibilidade e novo paisagismo. Que legal! O valor do investimento passa de R$ 452 mil com recursos do governo do estado. A prefeitura informou que ainda busca mais verbas para concluir a reconstrução total e reforço da estrutura do deck, porque é um ponto turístico e muito visitado, né? A Prefeitura de Suzano fechou 2 estabelecimentos durante a Operação Cidade e Ordem no último sábado. A ação foi realizada pela Guarda Civil Municipal em conjunto com a Polícia Militar e a Vigilância Sanitária para combater as irregularidades e garantir o sossego público. Uma adega no Jardim Casa Branca e um bar na cidade de Edson tiveram as atividades suspensas por falta de documentação. No bar, a fiscalização também flagrou o uso de narguile em local fechado que desrespeita a lei antifumo do estado de São Paulo. O estabelecimento foi interditado e multado pela vigilância. O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, afirmou que as fiscalizações serão intensificadas para coibir transtornos à vizinhança. O objetivo é garantir que os comércios funcionem dentro da legalidade e respeitem os moradores. Continuando a falar da Guarda Civil Municipal, mas agora na cidade de Poá, olha, eles prenderam 2 homens em flagrante que se passavam por técnicos para furtar cabos de telefonia. A dupla usava uniformes e foi denunciada por moradores na última segunda-feira. Bom que o pessoal percebeu, né? Os suspeitos não tinham ordem de serviço e confessaram que receberam cerca de R$ 1.000 pelo material roubado. O caso foi registrado na Delegacia Central da cidade. Em outra ocorrência, os guardas atenderam 2 homens feridos por tiros em uma área de mata na última sexta. A equipe foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo. As vítimas foram socorridas e levadas para o hospital. A Polícia Civil investiga se o crime tem relação com o tráfico de drogas na região. O secretário de Segurança, comandante Ferreira, reforçou que a agilidade das equipes é resultado da integração com a comunidade. Ele orientou que a população continue usando o telefone 153 para denunciar situações suspeitas, lembrando que a denúncia é anônima, tá? E no próximo bloco, olha, sabe onde encontrar ajuda em caso de acidente com bicho peçonhento? E mais, alerta laranja de chuvas intensas para todo o estado de São Paulo. Fica aí que eu volto rapidinho com o seu Jornal da Rede. O sol não perdoa. E nos dias mais quentes do ano, seu corpo pede por algo que devolva a energia sem pesar na rotina. Você não quer apenas comer, você quer se sentir renovado. Conheça o segredo da máxima refrescância para o seu verão, Moyashi Goro. O Moyashi Goro é o ápice da pureza. Cultivado de forma totalmente hidropônica, ele cresce sem qualquer contato com a terra. É um processo limpo, onde cada broto se desenvolve apenas com o que a natureza tem de melhor. Água fresca e cristalina. Sem aditivos, sem conservantes e sem truques. É a vitalidade da água transformada em alimento. Esqueça das saladas comuns. Estamos falando de uma explosão de textura.
É o estalo da crocância absoluta que transforma cada refeição em um momento de prazer real. O Moyashi Goro traz aquele frescor que parece hidratar a alma a cada mordida. Mas não é só sobre sabor não, é sobre inteligência nutricional. Este é um alimento vivo, rico em fibras, carregado de vitaminas e com um mínimo de calorias. É o combustível puro que o seu corpo exige para manter o ritmo, fortalecendo a saúde enquanto você aproveita o melhor da estação. Neste verão, não aceite o básico, eleve o nível do seu prato com a segurança de um cultivo impecável. Escolha o vigor, escolha a leveza. Moyashi Goro, a definição definitiva de crocância. Procure hoje mesmo no setor de hortifruti. Goro, fazendo sempre o melhor para você. Guarulhos conta com 2 hospitais que oferecem soro antiveneno 24 horas por dia pelo SUS. As unidades são referência para o tratamento de picada de escorpião, cobra, aranha e lagartas. No ano passado, a cidade registrou 15 acidentes com serpentes e 71 ocorrências com escorpião. O escorpião tem crescido muito na região, né? Os atendimentos para adultos são feitos no Hospital Municipal de Urgências, o HMU, no Bom Clima. Já o Hospital Municipal da Criança e do Adolescente, no centro, é a unidade de referência para os casos infantis. A orientação é procurar socorro imediatamente após o acidente. Em crianças de até 10 anos, o tratamento deve começar em no máximo 1h30, gente, é correr, viu? Os especialistas recomendam que, se possível, a vítima leve o animal ou uma foto para ajudar na identificação, para pelo menos identificar o veneno, né? Não se deve fazer toniquetes, cortes no local da picada ou usar substâncias caseiras. Tem gente que até tenta sugar o veneno e cuspir, enfim. A agilidade no atendimento é fundamental para evitar complicações graves. O importante, gente, aconteceu qualquer coisa, corre o mais rápido possível para algum desses hospitais referência. Ainda pela cidade, falando aí para os guarulhenses, o Parque Bosque Maia recebe nos dias 7 e 8 de março a primeira edição do festival Sabores e Luzes da Coreia. O evento gratuito vai reunir gastronomia típica, apresentações de K-pop e uma decoração especial com mais de 1.500 lanternas coloridas. Vai ficar muito bonito. A programação acontece das 11 da manhã até as 9 horas da noite. Tem um dia todo para você. Além de pratos tradicionais como o kimchi e o hot dog coreano, que a gente encontra até no mercado, né? O público pode participar de aulões de dança, oficinas de caligrafia e dinâmicas inspiradas na série Round 6. Você já assistiu? O festival também terá um show tributo ao cantor Psy e momentos dedicados aos fãs de doramas. O evento é aberto ao público e também é pet friendly, um local aí, um evento para participar com a família toda. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja de chuvas intensas para todo o estado de São Paulo. O aviso é válido até as 23 horas e 59 minutos dessa sexta, então até o final da semana, hein? A previsão indica temporais acompanhados de ventos de até 100 km por hora e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descarga elétrica. Para 66 municípios do litoral paulista, o alerta é vermelho e sinaliza grande perigo. Nessa região, o risco é alto para transbordamento de rios e deslizamento de encosta. Em Santo André, no ABC Paulista, uma mulher ficou presa em um carro durante uma enxurrada nessa terça. Ela foi salva por moradores, viu? Na capital, o Centro de Gerenciamento de Emergências colocou todas as zonas da cidade em estado de atenção para alagamentos. E já que a gente está falando de chuva, vamos de previsão do tempo? Em Mogi, o dia inicia com chuva fraca e temperaturas amenas amanhã. À tarde, podemos ter trovoadas e chuvas mais intensas, mínima de 19 graus e máxima de 26. Em Guarulhos, o cenário se mantém com mínima de 19 e máxima de 25 graus. Hoje, o modo economia é diferente. A gente está falando muito daquele assunto das taxações de Trump e o Marcos Vinícius pontualmente já mandou um modo economia falando sobre o assunto, o que ele pode favorecer às vezes o Brasil. Vamos conferir com ele? Ótima noite, eu sou o Marcos Vinícius e hoje nós vamos falar no Modo Economia sobre essa nova tarifa que começou a valer ontem, dia 24/2, terça-feira, de 15%
que os Estados Unidos colocaram, tá? Então, vamos lá, vamos entender o porquê que aconteceu isso. Primeiro, o que os Estados Unidos está buscando é reduzir os déficits que eles vêm tendo há muito tempo, tá? E ela substitui parte das tarifas que foram derrubadas na semana passada pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Ele derrubou algumas tarifas que o Trump estava colocando, tá? E aí agora ele colocou essa medida que é válida por 15 dias. Ela pode mudar a qualquer momento, o que gera realmente incerteza para exportadores, principalmente, que podem ter que, de repente, renegociar alguns contratos, e tem um impacto, né, agora em setores industriais, setores agrícolas, aço e alumínio continua com a taxa de 50%, tá? Mas essa tarifa aí, como ela pode mudar a qualquer momento, como eu disse que essas tarifas podem, a intenção delas é estar reduzindo esses déficits, porém tem pesquisas que mostram que quando aconteceu esse movimento em 2018, o efeito que gerou, na prática, ele foi um efeito negativo. Por quê? Gerou uma inflação interna. Então tem economistas dizendo que mesmo essa tarifa, ela sendo temporária, pode sim gerar um efeito negativo, onde tenha uma inflação e quem pague essa conta seja o consumidor americano e não o exportador, tá? Para o brasileiro, o que afeta, né? Porque a gente começa a se perguntar o que vai afetar para o Brasil. Então, os produtos brasileiros passam a pagar a tarifa que já vinham pagando, mais 15% durante esse período, e produtos industriais e agrícolas podem ter um impacto ainda maior por conta desse novo aumento. Aço e alumínio permanece ali com 50%. O vice-presidente Geraldo Alckmin, ele afirmou que a queda dessas tarifas na semana passada foi positiva, porque começa a igualar essas tarifas, e isso pode ser bom para o Brasil. Porém, essa medida, mais uma vez, os Estados Unidos, como segundo maior parceiro comercial do Brasil, reforça a necessidade do Brasil diversificar mais seus mercados. E a gente vê que no ano passado aconteceu o tarifaço, né, que a gente já falou aqui também, e o impacto que teve, o Brasil ainda conseguiu, mesmo com esse impacto, conseguiu ainda ter um recorde de exportação. Foram mais de 348 bilhões em exportação no ano passado. Então mostra que os mercados brasileiros reagiram rápido buscando novos destinos, e isso foi positivo, foi até ressaltado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que reforçou que no mês que vem o presidente Lula vai estar ali em março com reunião com os Estados Unidos para poder tratar dessas negociações comerciais. E para finalizar, de modo geral, ainda o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele aponta essa queda das tarifas de semana passada ainda como positiva, porque elimina a sobretaxa que tinha sobre os produtos brasileiros, e isso faz com que o Brasil consiga ser mais competitivo, e principalmente setores como combustível, carne, café, suco de laranja e celulose serão beneficiados. A gente precisa ver na prática como que vai ficar. Como eu falei, no passado os Estados Unidos fizeram isso e isso não foi eficiente, não gerou o resultado que era esperado, e também não teve o impacto que era imaginado para os exportadores. Então, vamos entender como que vai andar as coisas, e de repente aí alguns exportadores, se permanecer por mais tempo, pode ter sim que estar renegociando algum contrato. E no próximo bloco, olha, tem queda na quantidade de peixes nos oceanos devido ao aquecimento contínuo. E mais, o Dr. Bactéria vem com dicas de saúde. Fica aí com o Jornal da Rede, é rapidinho, não dá tempo de você mudar de canal. Olá,
Sou o Padre Luiz Alberto Hidalgo, pároco da Paróquia Santa Rita. Estou entrando em contato com você, fiel e devoto da nossa padroeira Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Em nossa paróquia temos uma réplica do corpo incorrupto de Santa Rita de Cássia, a única réplica aqui em São Paulo. Por isso que queria vir convidar você para crescer na sua fé, conhecer a nossa imagem e realmente poder alcançar essas graças que você tanto está precisando para pedir para Deus, por intercessão de nossa padroeira Santa Rita de Cássia. E também agora estamos com algumas novidades que estão justamente ligadas à nossa paróquia Santa Rita com a festa nordestina. E é isso aí, gente. A festa nordestina esse ano fará 18 anos. Está ficando adulta. E por isso nós temos bastante novidades, né, padre? A gente vai trazer novamente as quadrilhas que vocês que participaram do evento gostaram, mas tem pessoas que não foram ao evento e que lamentaram não ter visto o concurso. Esse ano nós teremos um pouco mais robusta, né, essa apresentação. E teremos novidades também de layout, as atrações, datas, vem aí novidade para a data desse evento. Será um evento sensacional para todo o nosso público, família. E teremos novidade nas datas. Fique atento que em breve vamos anunciar. Contamos com sua presença. Um estudo publicado na revista Nature revela que o aquecimento contínuo dos oceanos está provocando uma queda anual de quase 20% na quantidade de peixes. Que coisa, hein? A pesquisa analisou mais de 700 mil dados de populações marinhas no hemisfério norte entre 1993 e 2021. O calor crônico nos mares é apontado como a causa direta dessa diminuição sustentada. Os pesquisadores explicam que, embora ondas de calor possam aumentar temporariamente a quantidade de peixes em águas frias, o efeito geral é negativo. Quando a temperatura ultrapassa a zona de conforto térmico das espécies, a biomassa pode despencar mais de 40%. Esse cenário coloca em risco o equilíbrio dos ecossistemas e a atividade da pesca em todo o mundo. Além do impacto na fauna, o aquecimento global causa um branqueamento de 80% dos corais do planeta. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, os danos aos oceanos podem durar milênios, já que a temperatura das águas deve continuar subindo gradativamente, pelo menos até o fim desse século. E eu coloco ali, na minha opinião, também a parte de poluição marinha, né? Os rios, oceanos e tudo mais estão recebendo muito lixo também, então tudo isso acaba colaborando. A Prefeitura de Guarulhos lançou o programa Geladão, que determina que todos os novos ônibus do sistema municipal tenham ar-condicionado. Geladão, hein? O decreto prevê a renovação de mais de 50% da frota em um ano e meio. A meta é colocar em circulação mais de 400 veículos climatizados. Na última segunda, já foram entregues 20 novos micro-ônibus equipados com refrigeração e tomada USB para os passageiros. A expectativa é que outros 110 ônibus 0 km sejam entregues até abril. Além do conforto térmico, o programa promete melhorar a frequência das linhas e a qualidade do atendimento na cidade. Então, o pessoal vai aproveitar o final do verão aí bem refrescada aí dentro do ônibus. A Prefeitura de Santa Isabel realiza no dia 22 de março a corrida e caminhada Rosa Rústica. O evento esportivo acontece no Parque Municipal a partir das 7h30 da manhã. A iniciativa tem percursos de 6 e 12 quilômetros e busca incentivar a saúde e qualidade de vida na cidade. Além da competição, os participantes terão acesso a diversos serviços gratuitos. Tem massagem, acupuntura, teste rápido de saúde e haverá atendimento odontológico e orientação sobre a saúde da mulher. A programação inclui ainda música ao vivo e um dia de beleza para a comunidade. Para participar é necessário realizar a inscrição pelo QR Code oficial e entregar um kit de higiene no dia da prova. Os itens arrecadados serão destinados às ações sociais do município. Eu estou falando bastante aqui no jornal aí dessas atividades, porque logo mais tem o mês da mulher, né? A Prefeitura de Suzano apresentou nesta segunda-feira as ações e projetos para melhorar o sistema de drenagem da cidade.
Durante a audiência pública na Câmara, secretários municipais detalharam obras já concluídas e novas propostas para combater aí os alagamentos. Entre os destaques estão intervenções no Jardim Belém e no Jardim Nazaré, que agora contam com um sistema capaz de suportar grandes vazões de água. A administração também anunciou o projeto de um reservatório de amortecimento para o Rio Una. A estrutura vai beneficiar diretamente os bairros Parque Maria Helena e Vila Maluf. Além disso, estão sendo feitos estudos técnicos e mapeamentos por computador para identificar novos pontos de risco em bairros como Jardim Gardênia e o Panorama. Segundo a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, o objetivo é aumentar a capacidade de absorção das águas da chuva em toda a cidade. A Prefeitura busca agora recursos junto ao Governo do Estado para tirar um novo projeto do papel. Vamos falar de valor de cesta básica? Olha, o valor da cesta básica anual teve uma queda de quase 5,48% em São Paulo. Segundo pesquisa do Procon e do Diese, o preço médio passou de R$ 1.351 para R$ 1.277. A redução foi puxada principalmente pelo grupo de alimentos. O pacote de 5 kg de arroz foi o item com a maior queda, chegando a ficar 34% mais barato. O preço médio caiu de 29 para 19. Especialistas explicam que uma super safra nacional e aumento da oferta no mercado internacional ajudaram a baixar os preços. O alho e a cebola também tiveram quedas expressivas no último ano. Na variação mensal, o destaque foi a carne de segunda sem osso, que ficou 6% mais barata. O preço do leite também recuou quase 5%. Dos 39 produtos selecionados pelo Procon, 20 tiveram alta e 19 apresentaram queda no último mês. Com dias quentes, o uso do ventilador fica mais frequente nos lares, né? Mas vocês estão limpando esse ventilador direitinho. Dr. Bactéria te traz dicas de como manter a limpeza deles. Bom, eu já falei para vocês como é que limpa o ar-condicionado, né? Só para relembrar vocês, de 15 em 15 dias, pelo menos, né? Você tem que pegar, abrir aquela janelinha do ar-condicionado, retirar os 2 filtros, ir até o tanque, pegar uma escova, pegar sabão ou detergente, esfregar nesses filtros, enxaguar, dar umas batidinhas, colocar de novo e fechar. De 15 em 15 dias. Por quê? Ele segura muita poeira e a poeira doméstica, cerca de 85% da poeira doméstica é formada por quê? Por resto de pele humana. Nojento, é pele humana. Você pegar um fundo escuro e passar a mão assim, você vai ver que vai sair um monte de escama. Não é? Isso daqui em casa, nós perdemos, o ser humano perde 1,5 gramas de pele por dia. 1,5 gramas. Isso daqui na forma de escama. Você imagina uma casa com 10 pessoas, perde 15 gramas. Né? Isso tudo vai para o ar-condicionado, isso vai servir um banquete para ácaros. Né? E no caso de ventiladores? Né? Gente, tem muita gente que tem um ventilador que parece que está carpetado. Né? Ele está com uma camada de poeira nele. Né? Principalmente, já vi muito desses em restaurantes, né? Em locais assim com gordura. O pessoal faz comida, essa gordura sobe, fica rodando no ar. Isso fica preso nas pás. Né? As pás dele vai grudar o quê? Poeira. Primeira vez que você liga, sai uma camada daquela poeira com ácaros. Né? Então, como é que você tem que limpar? Fácil, gente. Tá? Eu indico pelo menos de 15 em 15 dias. Né? O que você faz? Pega o ventilador, puxa da tomada, não vai me lavar o ventilador, ele ligado à tomada, hein, gente? Você pode tomar choque, não quero ninguém tomando choque. Tá? Vai fazer o quê? Você vai pegar essa pá, você vai fazer uma solução facinho. 1 litro de água, uma colher de sopa de detergente e uma colher de sopa de bicarbonato. Né? Vai pegar um paninho ou uma esponja, vai molhar e torcer muito bem, hein? Torcer. E vai passar nas pás. Vai passar na pá. Passou na pá, e uma camada de poeira. Né? Você vai estar um outro balde do lado, você vai enxaguar ou o pano ou enxaguar essa esponja. Enxágua bem, torce, enxágua, torce, mergulha nessa água com detergente de bicarbonato, torce bem e vai fazendo isso daqui por pá, cada pá. Né? Fazendo com bastante paciência, sempre do centro para fora. Do centro para fora, tá? Porque se você fizer de fora para dentro, pode ser que você
leve soluções, a solução que é água, leve para o centro. Então, muito bem enxutinho, bem torcido, tá? Bem torcido. Passou. Acabou de fazer isso, né? Aí o que você vai fazer? Você vai pegar um pano, e um álcool, gente, álcool chamado álcool isopropílico, não é? Esse álcool isopropílico, você compra onde? Eu compro na internet, né? Eu digito lá, álcool isopropílico. Eu compro na quarta-feira, na quinta-feira, hoje em dia é rápido, na quinta-feira já estão pegando em casa. Você pega um pano ou lenço de papel, molha nesse álcool isopropílico, não é? Nada de encharcar. Tem gente que pega um pulverizador e joga no ventilador inteirinho, né? Gente, você não mata a bactéria por afogamento, né? Você mata a bactéria pelo contato. Então você vai pegar um paninho, ou então um lenço de papel, você vai molhar e vai passar nas pás. Passa nas pás, todinha, passou nas pás, na parte da frente, na parte de trás. Se for ventilador de teto, a mesma coisa, só muito cuidado para não cair, hein, gente? Não quero ninguém caindo, tá? Mas você passa, fazendo isso daqui numa periodicidade de 15 dias, vai evitar que você olha, que eu falei, tem ventilador que parece estar carpetado. Então só dá essa passadinha neles, fecha e deixa, tá? Muito cuidado de você deixar, que o ventilador é até legal. Ventilador, se você deixar a janela aberta, por exemplo, com esse ventilador, ele vai trazer o ar de fora para dentro, né? Muitas vezes até mais higiênico do que o ar-condicionado. O ar-condicionado ele fica reciclando o ar que está lá dentro. O ventilador ele renova esse ar, né? Mas você tem que ter cuidados com a limpeza dele, né? Então aprenderam direitinho, né? Gostaram? Ensina isso daqui, dá um toque para outras pessoas, fala, eu vi isso daqui lá, o Dr. Bactéria falando, ensina para o pessoal, gente, né? E se quiser umas sugestões, pode trazer novas sugestões para a gente, dúvidas que você tem, que nós vamos responder para todos vocês. E depois dessas dicas do Dr. Bactéria, a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. Acompanhe a representação desse jornal cedo às 7h30 da manhã. No portal da TV tem todas as notícias atualizadas. E saiu uma notícia, tem lá no Instagram também para você. Até amanhã.